Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sócrates. Vai ser uma aula full, mais ou menos como eu faço em sala de aula, mas um pouquinho mais reduzida, né? Por que que eu escolhi falar sobre Sócrates? Porque Sócrates é um marco na história do pensamento humano, ele é um marco da história humana, né? Eu vou fazer mais ou menos como eu faço em sala de aula, eu leio alguns trechos e vou fazendo algumas observações para que depois no final eu consiga chegar aonde eu quero, né? Que é o tema que eu venho trazendo para todos, né? Sobre as necessidades humanas, ok? Pode parecer um pouco longo, mas ao meu ver interessante, né? Então vamos lá. Sócrates, ele nasceu em Atenas, né? Ele nasceu em 469 e faleceu em 399 a.C. Então, 400 anos mais ou menos antes de Cristo, nasce Sócrates. Vive Sócrates nesse período, considerado filosofia clássica, né? Eu vou fazer algumas leituras e depois a gente vai fazer algumas observações, ok? Então, embora ele não vendesse seus ensinamentos, desenvolvia o saber filosófico em praças públicas, conversando com os jovens, sempre dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática ou moral. Então Sócrates ele tinha uma característica na qual ele dizia que era necessário não somente o conhecimento intelectual, mas também a prática deste conhecimento, né? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas falando, um discurso muito belo, um discurso bastante retórico, uma dialética muito bonita, né? Um diálogo muito bonito, porém pouca prática, né? Isso se vê muito por aí, não vou comentar nos lugares que isso são feitos, né? Mas a gente observa muito isso daí, faça isso, faça aquilo, né? Não convém isso, não convém aquilo, porém você vai ver a vida da pessoa, a pessoa faz tudo totalmente ao contrário. E é o que falava para os meus alunos, né? Eu só consigo ensinar a vocês aquilo que eu pratico, o que eu não pratico eu não consigo passar, né? Isso é muito relevante na minha vida. Eu só consigo falar sobre o que eu pratico. O que eu não pratico, eu não consigo falar. Então, eu posso até dentro de uma aula de filosofia falar sobre um filósofo que eu não coaduno, por exemplo, mais ou menos os filósofos iluministas, né? Eu não consigo coadunar com esse tipo de pensamento, de que nós vivemos somente no raciocínio, racional, né? Eu acredito que existem muito mais coisas, como nós vamos ver aqui em Sócrates. Bom, continuando então, né? Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas. Por exemplo, né? O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? A pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano? Bom, vou repetir. Qual é a essência do ser humano ou o que o ser humano é essencialmente? E a sua resposta apontava para a ideia de que o ser humano é sua alma, entendida aqui como a sede da razão, o nosso eu consciente, né? Que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, pois é o que nos distingue de todos os outros seres da natureza. Por isso, agora a importância do que venho falando, né? Sócrates nos ensina. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo, frase inscrita no oráculo de Delfos, era a recomendação principal feita por Sócrates e seus discípulos. Bom, isso nos remete a uma questão que está muito em voga nessa época em que estamos em isolamento social,
da necessidade do autoconhecimento. A pergunta que fica é como é que eu estou usando o meu tempo, qual o propósito de que eu estou usando o meu tempo, para que eu estou usando o meu tempo. Existem pessoas trabalhando em home office e que quase não têm tempo. E existem pessoas que estão sem trabalho e têm tempo. Enfim, a questão que fica é como eu preencho o meu vazio, como que eu preencho o meu tempo, como que eu preencho a minha cabeça. Será que de fato eu estou disposto a me autoconhecer? Será que de fato eu estou disposto a enfrentar as labutas da vida? Será que de fato eu estou afim de saber quem eu sou? Ou apenas eu estou aguardando passar a pandemia para eu voltar à sociedade e continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui? Porque esse papo de que haverá um novo normal, ao meu ver, é mentira. O ser humano, nós seres humanos, nós só mudamos a partir do momento que nos dispomos a ter uma consciência e uma coragem de um autoconhecimento. Aí sim eu acredito numa mudança, mas essa questão de novo normal, eu não entendo esse conceito ainda, o que vem a ser esse novo normal. Ao meu ver, não existe nem normal, né? Não existe nem normal. Dentro da psicologia, o normal, ele está dentro de uma... Ele está dentro de uma... Eu esqueci o nome, de uma estatística, né? Dentro de uma curva de normalidade, na qual as pessoas estão enquadradas. Mas o que é ser normal, né? Sócrates veio aí, Sócrates vivia em praça pública, Sócrates vivia interpelando as pessoas, conversando, criando um diálogo para saber qual era a busca. Sócrates vivia com uma sandália, um manto, ele não tinha bens materiais. Ele era casado, tinha filhos, mas ele se esquecia de voltar para casa porque ele ficava conversando com as pessoas na rua. Sócrates tinha discípulos, Sócrates foi condenado à morte, Sócrates foi uma pessoa que foi buscar a verdade, e todos aqueles que buscam a verdade estão sujeitos a críticas, estão sujeitos a serem diferentes da grande maioria. A pergunta que eu tenho para fazer é, você está afim de enfrentar tudo isso ou você está afim de continuar do jeito que é, né? Eu tenho o meu jeito de ser e vou continuar sendo cada vez pior do que eu sou. Cada vez pior no sentido para os outros. Porque cada vez mais eu procuro me aprofundar em mim mesmo, né? E isso me traz sérios problemas que eu tenho que enfrentar sozinho. Bom, enfim. E a questão que eu queria deixar, para o vídeo não ficar muito longo, e eu teria outras coisas para falar sobre Sócrates, e eu vou deixar isso para um pouquinho mais para frente, mas a questão que eu queria falar é, Sócrates uma vez ele estava numa feira livre, né, com seus discípulos, ele estava caminhando numa feira, e ele olhou para a feira e disse assim, quanta coisa que eu não preciso. Bom, quanta coisa que eu não preciso. Basta ir a um shopping. Outro dia eu fiz a experiência, eu fui ao shopping. Eu não sei se eu já citei isso em outro livro. E eu comecei a observar as lojas, aquelas luzes, as pessoas eufóricas, enfim. E me veio na mente, né? Essa frase de Sócrates, esse momento, esse episódio. Eu olhei, pensei e falei, quanta coisa que eu não preciso. Isso eu já citei em aula. Bom, fica aí a reflexão, a aula, o bate-papo sobre Sócrates, é uma coisa bem sutil, bem básica mesmo, né? Não vou ficar me aprofundando nessas questões, mas a questão é, conhece-te a ti mesmo, e as novas traduções dizem, homem, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, cuida da sua alma, a sua alma é a sua essência. É a ela que você deve dirigir a sua vida, e não aos outros, não aos de fora. Os de fora pouco importa, eles vão passar, vão morrer, vão continuar a vida deles, e só tem uma pessoa que é importante na vida, essa pessoa é você. Se você não cuidar de você,
ninguém vai cuidar, ok? Fica aí em paz e até uma próxima. Um abraço.